Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao auditório do ECO. É um prazer recebê-los. É um prazer receber a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para nós é uma honra, de facto, tê-la connosco neste espaço, que é um espaço recente, um espaço de um ano. Dizer que a Fundação Francisco Manuel dos Santos é hoje uma fundação presente na nossa vida. Diria que nós que acompanhamos mais discursos políticos, normal ouvirmos referências aos vossos estudos, aos vossos números, também na parte académica, também em N artigos de opinião que vamos lendo por aí fora. A Fundação tem feito de facto um trabalho notável. Acredito muito que as empresas e as organizações são as pessoas que as lideram. Para mim é um gosto, 2, 3 notas, ter aqui o Gonçalo Saraiva Matias, pelo que é, pelo perfil que tem, pelo rigor, pela qualidade, pela credibilidade, que empresta também muito à Fundação, e por isso, Gonçalo, com estima e amizade, dar-te esta palavra. Ao Pedro Brinca, pelo estudo, quem acompanha os temas económicos acompanha o Pedro Brinca, pela sua capacidade disruptiva de nos pôr a pensar, de facto, de uma forma diferente. E, se me permitem, quer o Gonçalo, quer o Pedro Brinca, dizer que é de coragem falar de reformas, é de coragem falar de reformas em impostos, e por isso sublinhar a palavra coragem, que é muito importante. E falar de reformas em impostos, sobretudo no IRC. Eu fui à Fundação Francisco Manuel dos Santos ver a carga fiscal de Portugal, 37,5%, é pesada. A Sara já há pouco nos referia que tinha muito para dizer e vamos escutá-la com atenção. E acho que esse contributo para o país é muito importante. E é aí que o ECO entra. O ECO quer ser este espaço onde o debate é aberto, o debate recebe pessoas com credibilidade e qualidade para a discussão, porque a discussão tem que ser feita com qualidade, com capacidade técnica. E por isso, muito bem-vindos a todos. Obrigado por estarem aqui connosco. E, Gonçalo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Queria também agradecer ao Diogo Agostinho e ao ECO por estarmos aqui hoje. Pareceu-nos absolutamente natural que este debate sobre o IRC tivesse lugar aqui no ECO, desde logo porque é uma oportunidade para visitarmos este espaço magnífico e que, aliás, não fica aqui longe da Fundação, portanto somos vizinhos, e por outro lado porque o rigor e o trabalho que o ECO faz, sobretudo em matérias económicas, justificava plenamente que um debate sobre o IRC fosse tido aqui, e essa é a razão da escolha. Enfim, e queremos contar com o ECO sempre no futuro nestas nossas iniciativas, sobretudo as que tenham um cariz mais económico. E queria também agradecer ao Pedro Brinca, companheiro de longa data, aqui de vários estudos, e ao Miguel Pimentel também. E queria agradecer à minha querida amiga Sara Duó por estar aqui hoje. É um gosto enorme. Eu estou muito curioso por assistir a este debate. Enfim, o estudo eu já o conheço bem, tivemos a ocasião de o discutir muito com o Pedro, mas o Pedro é sempre brilhante nas suas apresentações e, portanto, vai-nos pôr aqui a pensar. E depois a Sara, que é sempre disruptiva, que conhece muito bem o tecido empresarial português, conhece muito bem as pequenas e médias empresas e que nos pode trazer aqui essa perspectiva. Para a Fundação, este estudo é um primeiro passo de um trabalho mais vasto que queremos fazer sobre a tributação em Portugal, sobre a carga fiscal em Portugal e o impacto que isso tem na competitividade da economia portuguesa, mas é um primeiro passo muito importante. O estudo chega a conclusões importantes. Isto também corresponde, já agora para responder ao Diogo, também corresponde a uma nova fase da Fundação um pouco mais interventiva, que vai olhar para aspectos fundamentais da sociedade portuguesa e avançar com recomendações de política pública. Ou seja, não ficar apenas pelo diagnóstico, que é muito importante e que teve que ser feito ao longo destes últimos 15 anos, mas para além disso dar um passo em frente e contribuir com recomendações concretas, e este estudo avança com recomendações concretas. Isso é muito importante, usa um modelo sério, bem estruturado, em que nós percebemos quais são as vantagens da redução do IRC para a economia portuguesa, qual é a banda dessas vantagens e também quais são os custos, porque também é importante sermos sérios. Isto é um trabalho intelectualmente muito sério
e também não esconde os custos que isto terá e as formas como esses custos podem ser ultrapassados. Portanto, queria agradecer muito ao Pedro este trabalho. E por outro lado, uma última nota, eu que sou jurista, enfim, temos aqui outro colega meu, a importância da estabilidade fiscal, que é outro aspecto que resulta muito claramente deste estudo. O estudo mostra mais de 1.300 alterações à legislação do IRC, e isso, temos aqui alguns representantes de empresas, pessoas que trabalham em empresas e que sabem bem os custos que isto tem no funcionamento das empresas, e já nem falo na captação de investimento estrangeiro, porque evidentemente que o investidor, a primeira coisa que quer saber é se o país para onde vai investir tem estabilidade fiscal, pode confiar, ou se de repente as coisas mudam, como é muito típico em Portugal. E portanto, queria só agradecer a todos, vou estar aqui com muito interesse a ouvir o vosso debate, e muito obrigado por estarem aqui os dois. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado pelas simpáticas palavras, pelo convite. Reconhecer de facto à Fundação o papel único que tem no apoio à investigação e à formulação de políticas com base na evidência naquilo que é a economia portuguesa. A Academia tem os incentivos ao contrário. Nós somos muito incentivados a publicar nas melhores revistas científicas, e o problema é que as revistas científicas estão enviesadas para receber artigos sobre os Estados Unidos, por isso temos este equilíbrio estranho e exótico, ter o contribuinte português a pagar aos professores universitários para publicarem estudos, a recomendar políticas para os Estados Unidos da América, e realmente a Fundação preenche aqui um vazio, não é? Porque o seu foco, o seu objeto é precisamente a formulação de políticas baseadas na evidência para melhorar a vida dos portugueses. E eu acho que é um espaço meritório. Foi precisamente a esse espaço que nós concorremos, quando propusemos à Fundação fazer este estudo. Correu-nos bem porque o quadro de peritos independentes que avaliou a nossa proposta deu um parecer favorável, e nesse sentido estamos agradecidos a esses peritos anónimos que avaliaram a proposta, e estamos obviamente agradecidos à Fundação pelo apoio que nos deu para que pudéssemos executar este projeto. Avançando, eu acho que isto já passámos um bocadinho aqui do Welcome Coffee, das boas-vindas, focando-me então no terceiro item, na apresentação do IRC na economia portuguesa. Isto foi um trabalho que eu coordenei, mas uma estrutura muito horizontal, como um bocado a cultura um bocadinho ainda nova, não é? Todos nós fomos parceiros de igual valor no contexto deste estudo, com o Afonso Souto de Moura, Francisco Osório de Castro, o João Duarte, o Miguel, que está connosco aqui hoje, Miguel Cortês Pimentel, e o Paulo Núncio. Dito isto, qual é que é o objeto do estudo? O estudo tem 3 pilares em termos de contribuições. Okay? A primeira é uma que o Gonçalo até já fez referência, tem a ver com a contextualização histórica e com a contextualização internacional daquilo que foi a evolução da tributação, em particular do IRC, sobre as empresas desde 1989, que foi quando foi criado o IRC, até hoje, e nós olhamos numa perspectiva histórica de como é que ele evoluiu em Portugal, e obviamente depois também temos esta evolução no contexto do mundo e dos espaços em que a economia portuguesa se integra internacionalmente. Vimos as diferentes mudanças, os diferentes valores das taxas, essas coisas todas que eu vou sumariar de seguida, e esse é o primeiro pilar. Com base nesse pilar e graças a esse conhecimento, nós conseguimos então partir para um conjunto de experiências que fizemos num quadro conceptual de análise, que é uma expressão algo sofisticada para descrever um modelo macroeconómico, ok? Que é um quadro conceptual que a Comissão Europeia tipicamente exige aos países membros que usem para avaliar toda a legislação que é aprovada em Assembleia da República e que tenha impacto orçamental. Toda essa legislação tem que ser enviado um estudo de impacto económico para Bruxelas sobre o impacto económico que essa legislação com impacto orçamental tem no país. Foi esse quadro conceptual de análise que nós usámos, melhorámo-lo, porque esse quadro conceptual de análise era demasiado limitativo, por exemplo, para estudar questões que são em Portugal nos afetam, como por exemplo a estrutura progressiva do IRC, essa capacidade de estudar diferentes níveis de progressividade do código do IRC é uma coisa que este quadro conceptual de análise que a Comissão Europeia pede aos Estados-membros para usarem não tinha, por isso parte das nossas contribuições também são metodológicas no sentido de melhorar essa metodologia, esse quadro conceptual de análise que a Comissão usa, e para
uma vez inspirados por aquilo que é a posição de Portugal no mundo, em termos do que é o IRC, aquilo que tem sido a evolução do IRC ao longo do tempo, realizámos um conjunto de experiências neste quadro conceptual que eu falei, que nos permitiram elaborar depois um conjunto de recomendações. Algumas que dizem respeito ao nível e à natureza da taxa dos impostos e, por último, inspirados, lá está, mais uma vez, pelos resultados que tivemos nas duas secções antecedentes, recomendar também algumas alterações ao quadro de produção legislativa que tem sido a imagem de marca no que diz respeito à produção de legislação de âmbito fiscal. Okay? No fundo são estes 3 pilares. Começando pela caracterização, a evolução das taxas, que aqui saí da frente para vocês poderem ver aqui tudo o que está aqui. Nós temos aqui o quadro desde 1989 até 2021 das taxas de IRC. A primeira coisa que salta à vista é que, de facto, quando o imposto foi criado e agregou todo um outro conjunto de instrumentos fiscais sobre empresas que existiam no nível de setores, a nível de tipos de atividade, apenas no código de IRC, a taxa inicial era bastante mais elevada que aquela que temos hoje, a taxa nominal. Aqui a azul, claro, temos a taxa nominal e depois temos aqui a cinzento aquilo que é a derrama municipal. Juntas as duas, em 1989, atingiam cerca de 40,15%. Ao longo do tempo esta taxa foi mudando, ela teve uma baixa, começou a baixar aqui perto do fim da década de 90, teve uma trajetória descendente que depois foi interrompida na altura da Troika, em que voltou a subir um pouco e depois voltou a ter ali uma descida e subida em 2015 e nos anos que se seguiram. Okay? Entretanto, neste período também foi introduzido um caráter progressivo no imposto que não existia até ao princípio da década de 2010, em que começámos a ter taxas de IRC em função do nível do lucro da empresa, do nível absoluto, que é algo que, pronto, do ponto de vista económico, me parece um pouco estranho, mas iremos, certo, falar sobre isso mais para a frente na apresentação. Atualmente, a taxa de IRC, taxa nominal máxima, situa-se nos 31,5%, quer dizer, atualmente não foi aprovado a proposta de alteração, por isso continua em vigor estes 31,5%. Não é? Dito isto, há aqui um grande debate e eu confesso que eu sou economista, não é? Estou um bocadinho mais por dentro destes assuntos, mas confesso que um cidadão que não esteja dentro dos assuntos muitas vezes fica um bocadinho baralhado com o discurso político, não é? Porque uns políticos dizem que nós temos as taxas mais elevadas de IRC de toda a OCDE, e este gráfico aqui, por exemplo, também sugere isso. Outros dizem que temos uma carga fiscal dentro da média ou abaixo. Quer dizer, e eu, se fosse um cidadão normal, olhava para estes e entendam-se, afinal os impostos são altos ou são baixos. Não é? E eu acho que aqui existe uma confusão muito grande num ponto, que é comparar taxas nominais com taxas efetivas, e eu já vou explicar essa questão um bocadinho com mais pormenor, e depois perceber que olhar apenas para as taxas efetivas pode ser limitador. Okay? E há toda uma discussão acerca sobre taxas efetivas, como é que se medem taxas efetivas de imposto. Okay? O que nós fizemos aqui foi, primeiro, já olhámos antes para as taxas nominais, no gráfico anterior, e aqui estamos a olhar para as taxas efetivas. Taxa efetiva, como sugere o nome, é a taxa que efetivamente a empresa paga. Vamos olhar para os lucros que a empresa gera e estamos a olhar para os impostos que as empresas pagam sobre esses lucros. E podemos calcular este rácio, não é? De duas maneiras. Uma é olhar para a frente, que é o que faz a OCDE, para poder comparar taxas efetivas de imposto entre países diferentes. E nós vamos fazer um investimento de X milhões de euros, vamos ter um retorno de Y, e quanto é que desse Y de retorno, quanto é que vai ficar sob a forma de imposto? Isto chama-se a taxa efetiva forward looking, é o indicador que a OCDE usa, e nesse indicador Portugal mais uma vez destaca-se irritantemente pela negativa, no sentido de que, em termos de competitividade fiscal, estamos claramente na parte menos competitiva do que é a distribuição de taxas efetivas. Também estamos nas das taxas nominais, mas também estamos nas das taxas efetivas forward-looking. Aquilo que aparece muitas vezes no debate político é a taxa de efetiva backward-looking, que é aquela que usa a AT. Se vocês forem ao site AT e forem ver
as estatísticas da liquidação do IRS e do IRC, aquilo que vocês vão ver é o quê? É o montante de lucros que as empresas reportaram no denominador e no numerador a parte desses lucros que foi paga sob a forma de imposto. E aí a taxa é mais baixa. E tem sido muito essa taxa que tem sido usada no debate político para defender que a fiscalidade em Portugal não é suficientemente pesada. Só que há aqui uma falácia muito grande. Eu vou usar um palavrão na academia, se usa todos os dias e que no discurso comum se calhar não se usa tanto, é que a taxa efetiva é endógena. E eu vou-vos explicar muito rapidamente o que é que isto quer dizer. Imaginem que nós temos uma economia em que tínhamos só duas taxas de imposto. 1% para cabeleireiros e esteticistas e 99% para toda a gente, para todo o resto da atividade económica. Que país é que íamos ter? Íamos ter um país de cabeleireiros e esteticistas. Ninguém é doido para abrir um negócio para pagar 99% de imposto, não é? Íamos ter a mais baixa taxa efetiva do mundo. Só tínhamos cabeleireiros e esteticistas. A taxa de imposto era 1%. Ou seja, ao termos uma taxação tão elevada, 31,5% que incide sobretudo sobre grandes empresas, que grandes empresas é que nós vamos ter? Portugal tem grandes empresas? Se nós juntarmos os lucros todos das grandes empresas juntos, pai, das 7 ou 8 que tiveram lucros maiores no ano passado, são pai metade do Novo Nordisk na Dinamarca. Nós temos, o grosso das grandes empresas que nós temos em Portugal estão ligadas, muitas delas, a ex-monopólios de Estado que foram privatizados e coisas desse género. Portugal não tem um ambiente económico que favoreça realmente o crescimento e a emergência de grandes empresas, ou, por outro lado, a atração de grandes empresas para o nosso espaço económico. E isto claramente é um problema, nós não está neste estudo, não é objeto de análise, mas se vocês compararem o que são, não vou dizer a média, porque seria intelectualmente desonesto, porque a dispersão salarial nas grandes empresas é enormíssima, mas se olharem para a mediana salarial das grandes empresas, é dramaticamente superior à mediana salarial das microempresas. Ou seja, nós precisamos ter um ambiente económico que promova, primeiro, que recompense o crescimento económico, que recompense a ambição de crescer para se tornarem grandes empresas, para depois também poderem pagar melhores salários e melhorar as condições de vida dos portugueses. Para vocês terem uma ideia, as microempresas em Portugal são responsáveis por mais de 40% do emprego e geram apenas 21% do valor acrescentado. As grandes empresas capturam um pouco mais de 20% do emprego e geram 39% do valor acrescentado. Imaginem o efeito transformador que seria para a economia portuguesa nós termos um ambiente económico que recompensa as micro PMEs pelo seu crescimento, favorece a atração de capital estrangeiro e de grandes empresas para Portugal, já nem falo de outros benefícios intangíveis, como a transferência de conhecimento, melhores técnicas de produção, melhorias na qualidade da gestão através dessas boas práticas, já nem vou por aí. Só mesmo o efeito contabilístico. Imaginem só o efeito contabilístico do que era ter uma percentagem da população a trabalhar em grandes empresas, em linha com aquilo que é o resto dos países da OCDE. Portugal destaca-se de forma dramática pela negativa do peso do emprego em microempresas, pequenos negócios sem ambição de crescimento, sem ambição de crescimento comparativamente ao resto dos países. Portugal tem muito mais emprego nestas pequenas empresas e muito mais mal remunerado. É que é importante esta dimensão. Voltando concretamente à questão do estudo, nós, no modelo, por uma limitação metodológica, trabalhamos apenas com taxas efetivas, okay? No modelo. No contexto mundial, esta é a evolução que nós vemos relativamente à questão das taxas estatutárias de IRC, não é? O que vemos é que o mundo fez uma desvalorização fiscal de forma acentuada que já vem desde os anos 90. Portugal ainda acompanhou inicialmente, está aqui a linha cinzenta. Aquilo que temos aqui na linha azul clara é a média global dos países do mundo, ponderada pelo PIB de cada país. Isto é a média não ponderada. Okay? Aqui damos mais peso aos países com mais população e mais PIB, não é? Aqui damos um peso igual a cada país. Mas seja, quer usarmos uma, quer usamos a outra como benchmark, aquilo que nós vemos é que desde 2000, qualquer competitividade fiscal que nós tínhamos, porque estavam próximos das médias, ela desapareceu. Portugal hoje não tem esse ambiente económico que é tão importante como eu referi há bocado. E eu, quando há bocado estava a usar aquela metáfora dos cabeleireiros esteticistas, eu não sei se vocês sabem que Portugal é o segundo país da Europa com a maior porcentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas.
Estava a brincar. Okay? Estava só meio a brincar. Que modelo é este? Lá está, nós criámos este modelo. Aliás, criar aqui se calhar é um bocadinho abusivo. Nós pegámos no modelo, num quadro conceptual de análise que é usado pela Comissão Europeia e melhorámo-lo, ok? Para fazer estas experiências que eu vos vou mostrar. E que experiências é que nós fizemos? Bem, em primeiro lugar, perguntámos o que é que aconteceria à economia portuguesa se tivéssemos uma redução da taxa efetiva do IRC em 7,5 pontos percentuais. Okay? O que é que isso iria trazer à economia portuguesa? E aquilo que nós mostramos é que o PIB aumentaria cerca de 1,4% na fase inicial, okay? Um horizonte a 10 anos. Como é que se sustenta este crescimento da economia portuguesa? Sustenta-se através do aumento dos lucros disponíveis para as famílias que têm as empresas, naturalmente, é dinheiro que fica em empresa, e, obviamente, também do aumento da remuneração do trabalho. É outra coisa que custa-me um bocadinho, às vezes, no discurso público, que é, se nós vamos diminuir os impostos sobre os lucros, os donos das empresas é que vão ficar com isto tudo. Se nós formos às contas nacionais, 50% da criação de valor das empresas vai para os trabalhadores. 50%. Não é? Porque é que acabamos de achar que mais valor que vai ficar nas empresas vai todo só para uma parte? É dos factos utilizados mais conhecidos e mais estáveis em todas as economias, é que há ali uma margem de 40% a 60% de tudo o que é o valor acrescentado dentro de uma empresa que vai para os trabalhadores sob a forma de salário. E mais, já olharam para o mercado de trabalho? Estamos em mínimos históricos de taxas de desemprego. Na Europa, na zona euro, nunca a taxa de desemprego foi tão baixa na história. Em Portugal não é um mínimo histórico, mas continua a estar em valores bastante mais baixos. Ou seja, se é a altura em que os trabalhadores têm poder de negociação e conseguem, através da concorrência das empresas por trabalhadores, ficar com uma parte substancial desta redução de riqueza que é retirada às empresas, é agora. Na altura de elevadas taxas de desemprego, eu percebo que a repartição do rendimento poderia ser afetada. Nesta altura até é precisamente o oposto. Okay? E, naturalmente, que a redução do IRC, que é um imposto muito distorsivo, não é? No sentido que penaliza, tal como o IRS, a criação de riqueza. Esta é outra coisa que eu também às vezes fico surpreendido, que é, depois dizem, então, mas nós baixamos os impostos sobre a criação de riqueza e o PIB aumenta? Pois, então, o imposto sobre a criação de riqueza desincentiva a criação de riqueza. Se nós diminuímos o desincentivo à criação de riqueza, estão espantados com a criação de riqueza aumento? Ou seja, quer dizer, isto não é um resultado propriamente original, não é? Quer dizer, qualquer quadro conceptual de análise mostra que se nós incentivarmos a criação de riqueza, há mais criação de riqueza. Quer dizer, isso. Aqui a grande questão tem a ver com questões redistributivas, quem é que ganha com esta criação de riqueza? E a segunda pergunta, porque não é intelectualmente honesto falar de redução de impostos sem falar de como é que elas se pagam, é o que é que temos que dar em troca? O que é que se perde em termos de receita fiscal e como é que se compensa? Essas são as duas questões que é preciso tirar. Agora, que não haja dúvidas, se nós penalizarmos menos a criação de riqueza, quer dizer, ninguém devia ficar surpreendido que a criação de riqueza aumente, não é? E neste caso aumentar a produtividade. Porquê? Porque ao incentivarmos a criação de riqueza e o investimento nas empresas, as empresas ao investirem mais, porque têm um retorno maior, não vamos ser ingênuos, obviamente que ao aumentar a remuneração das empresas, não é? Aumentar a remuneração do capital investido nas empresas, as empresas investem mais porque querem ganhar mais dinheiro. E ao investirem mais, estão a investir mais em software, estão a investir mais em capital, estão a investir mais em infraestruturas, estão a investir em dar mais meios aos seus trabalhadores para criarem riqueza. E aos seus trabalhadores, criando mais riqueza, obviamente vão ganhar mais dinheiro, porque os trabalhadores também têm algum poder. No caso das contas nacionais, ficam com 50% do valor que criam. É esta a lógica. Ok? É esta a lógica. Nós somos agnósticos relativamente a como é que se deve ser feita a compensação da descida do IRC. Por duas ordens de razões. A primeira, por limitações metodológicas. O nosso modelo não é um modelo, o quadro conceptual que nós usamos, não é um modelo que trata a heterogeneidade, okay, da forma que seria importante tratar para termos posições firmes sobre qual é a melhor regra de financiamento
da descida de receita por via da descida da taxa de IRC. O primeiro resultado é, baixando o IRC nesta experiência anterior, não haja dúvidas que é preciso haver medidas de compensação orçamental, ou seja, nós temos aqui a subida do PIB, temos aqui a subida do consumo, aumenta o investimento público, aumenta o investimento privado, mas se não houvesse medidas de compensação orçamental, mesmo assim haveria déficit. Há uma parte que é mecânica, não é? Nós baixando o IRC, o dinheiro fica na empresa. Mas o dinheiro, ao ficar na empresa, não vão enterrá-lo no quintal, não é? O dinheiro fica na empresa e ou vai para os acionistas, que depois, se for distribuído como dividendos, vai pagar a taxa liberatória, receita fiscal para o Estado, ou vai para os trabalhadores, que depois vão pagar IRS, receita fiscal para o Estado. Se for para os acionistas ou para os trabalhadores, esse montante líquido que já pagou receita fiscal, depois vai ser injetado na economia sob a forma de consumo. Se for para testar ali na bomba de gasolina da A5, é logo metade que vai embora outra vez para o Estado. Ou seja, do ponto de vista automático, é óbvio que se nós temos 8 mil milhões de receita fiscal no IRC e se cortássemos o IRC para metade, que a receita fiscal não vinha para 4 mil milhões. Porque aquele dinheiro ia ser tributado de outra forma. Mas esse é o efeito mecânico. O efeito que mais interessa aqui é o efeito de aceleração. Em que medida é que esse dinheiro que ficou nas empresas vai depois traduzir em investimento produtivo, que aumenta a nossa capacidade de criação de valor e eventualmente irá, naturalmente, gerar também mais receita fiscal. É quanto é que quão transformador é que isto pode ser da economia portuguesa, de maneira a que, para além deste efeito contabilístico, que é óbvio, consiga dinamizar a economia portuguesa para criar mais valor, que naturalmente irá ser taxado, ainda com uma taxa menor, e compensa ainda mais a perda de receita fiscal. As nossas simulações mostram que para esta descida de IRC haverá sempre que haver medidas de compensação. Okay? E esta é uma mensagem importante. Isso, para nós, é uma escolha política. Porque, do ponto de vista metodológico, nós não podemos tratar questões de redistribuição, porque isto envolve pessoas que podem ganhar mais e outras que ganham menos, não é? com esta política. E aquilo que nós fazemos no estudo é mostrar as diferentes medidas de compensação. Okay? Ou seja, se nós compensássemos a descida do IRC com o aumento do imposto sobre o consumo, okay? Ao nível do PIB, o que é que iria acontecer? E isto é o efeito no nível do PIB, 1,4%. Mas também fizemos com o ajuste no IRS, também fizemos com o ajuste no consumo público, também fizemos com o ajuste nas transferências, que são os outros instrumentos fiscais à disposição do Estado para compensar esta descida do IRC. Não é? E estas são as diferentes trajetórias do PIB resultantes da mesma descida dos 7 pontos percentuais, 7,5 pontos percentuais do PIB, o resultado que tem no PIB mediante diferentes medidas de compensação. Okay? Mais uma vez, não favorecemos uma sobre a outra, metodologicamente não temos as ferramentas para ter uma posição firme sobre isso. São opções que, do ponto de vista redistributivo, mais uma vez, têm implicações profundas e cabe ao decisor político ver, usar esses interesses. Não é? É óbvio. E é isto que me apraz dizer relativamente às medidas de compensação. O que é inequívoco é que, seja qual for o instrumento usado, de entre todos aqueles que o Estado tem à sua disposição, é inequívoco que em todos os casos aumenta o PIB, como podem ver, aumenta a remuneração dos trabalhadores, aumenta o consumo privado, aumenta tudo. Okay? Não está aqui a minha medida favorita, que é o aumento da eficiência do Estado, mas essa seria difícil de pôr no modelo assim. Ok? Mas que fique claro que todas estas experiências que vocês estão a ver têm um impacto nulo nas contas públicas, porque todas estas experiências implicam medidas de compensação orçamental. Ou seja, nós não estamos a falar de uma reforma de IRC que não é sustentável do ponto de vista das finanças públicas. Estamos a falar de uma reforma do IRC que pode ser financiada de diferentes maneiras, mas seja qual for a maneira que este estudo abordou, em todos os casos, sem exceção, o impacto nas contas públicas é nulo. Okay? Dito isto, uma das questões que aconteceu foi precisamente que nós vimos que os espaços económicos em que Portugal se integrava tiveram uma desvalorização fiscal acentuada, que Portugal não acompanhou. Este quadro conceptual da Comissão permite-nos, tem diferentes blocos, tem Portugal lá no modelo, tem
Europa, tem o resto do mundo, permite-nos fazer a pergunta: o que é que aconteceria no modelo de Portugal? Quanto é que custou Portugal não ter acompanhado a descida dos outros países? Por isso, ao contrário da primeira experiência em que nós perguntámos o que é que acontece em Portugal se baixarmos o IRC, podemos fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é o que é que se o resto do mundo baixar os impostos e Portugal não acompanhar, que impacto é que isto tem na economia? Para tentarmos perceber um bocadinho o custo que foi para o país não ter acompanhado, desde 2000, a desvalorização fiscal que foi norma no resto da Europa e no resto do mundo. Okay? E aquilo que vemos aqui é que existe aqui o consumo estará abaixo daquilo que nós poderíamos estar. A mesma coisa para o PIB. O PIB, curiosamente, no longo prazo, ao nós não acompanharmos, sobe. Mas sobe porquê? Por causa da procura externa. Porque se o resto do mundo baixar os impostos, eles têm um efeito de aceleração económica e compram-nos mais a nós. Não é? E por isso é que temos aqui, através das exportações, um ligeiro aumento do PIB. Mas a verdadeira pergunta é: qual é o custo de não acompanhar? Okay? E o custo de não acompanhar o país é a diferença entre a variação do PIB, do consumo, do investimento, acompanhando e não acompanhando. E é isto que os outros dois gráficos mostram, que houve perdas significativas de não termos acompanhado esta desvalorização fiscal, que se verificou no resto dos outros países todos e que Portugal esteve completamente contracorrente. Okay? Neste exercício estamos a falar de uma quebra, de uma perda em termos de PIB, cerca de 1,8% do PIB, que é aquilo que vemos no último gráfico lá direito, na linha branca, não é? É aquilo que nós perdemos ao não acompanhar a desvalorização fiscal que foi norma no estrangeiro. Em terceiro, há aqui uma questão também que é importante, que tem a ver com a estabilidade legislativa. Como disse o Gonçalo ao princípio, nós mapeámos mais de 1.300 alterações ao Código do IRC desde 1989. Qualquer pessoa aqui que lide com empresas ou que tenha que fazer contabilidade de empresas, acho que a Sara aqui acompanhar-me-á, sabe que isto é um pesadelo, não é? Isto é catastrófico. E quando nós falamos em mais de 1.300 alterações, não estamos a falar de alterações de pormenor com uma vírgula. Estamos a falar de alterações substantivas ao Código do IRC. Nós tentámos simular o que é que isto quereria dizer no contexto do nosso modelo em termos de impacto nos níveis de atividade económica. E então fizemos aqui este estudo de reformas em V, que é o quê? O IRC sobe e depois baixa, ou se quiserem, baixa e depois sobe, outra vez para o mesmo nível, para tentar perceber qual é o impacto destas variações. Devo dizer, bem, primeiro o impacto aqui é negativo, nós vemos que há aqui uma perda de consumo, há uma perda de PIB, não é? Relativamente àquilo que é o crescimento normal da economia, mas este resultado é extraordinariamente conservador. E quem tiver empresas aqui que me diga, percebe de certeza disto melhor do que eu, mais do que as variações das taxas que obrigam as empresas a ter custos com o ajuste da sua estrutura para responder a um novo ambiente económico, é a incerteza. Este modelo não captura. Este quadro conceptual de análise não tem aquele que é, na minha opinião, o maior canal de incentivo ao investimento das empresas, que é a incerteza. Que é aquela ideia de que o empresário está a olhar para um business plan e a dizer: eu vou investir aqui, e não sabe quais são os parâmetros que determinam, obviamente, a rentabilidade do investimento, as taxas de imposto e o enquadramento fiscal, e não sabe qual vai ser o quadro fiscal com que vai deparar amanhã. Eu já disse isto e alguns dos meus amigos têm-me queimado um bocado a cabeça por causa disto. Quer dizer, fala-se agora da reforma do IRC, quer dizer, o IRC, da tentativa de baixar o IRC, quer dizer, o IRC podia baixar para zero. O impacto seria muito baixo ou nulo se o ambiente económico achasse que daqui a 6 meses isto mudava tudo e o IRC voltava outra vez para os 30, 31,5. Ou seja, fala-se muito da questão da Irlanda e do sucesso da Irlanda. Parte dele, obviamente, é porque tiveram taxas de imposto muito baixas, ok? Mas há uma parte que ninguém fala. É que os partidos, na década de 90, tiveram a capacidade, os partidos que faziam parte do arco da governação, tiveram a capacidade de se entenderem relativamente a um quadro fiscal com mínimo de estabilidade há 20 anos. Isso levou a um colapso brutal da incerteza, que trouxe confiança aos investidores e criação de emprego e de empresas. Okay? Estabilidade é muito importante para o investimento, como qualquer pessoa que tem uma empresa, creio que sabe bem melhor do que eu. Mais uma vez, os efeitos que nós documentamos aqui são extremamente conservadores, porque não têm o canal de incerteza. Okay? Seria metodologicamente, acho que impossível, neste momento, com a matemática e com os computadores que existem, neste modelo, introduzir incerteza.
Fizemos também aqui um exercício de eliminação da progressividade do IRC, que enquanto académico confesso que é uma coisa um bocadinho estranha. Imaginem que vocês têm 10 mil euros para investir num quiosque de jornais, não é? Se tiverem 2 mil euros de lucro, tem uma rentabilidade de 20%. Uau, bem bom, nos dias que correm, não é? Agora imaginem que querem abrir uma cimenteira. Conseguem abrir uma cimenteira com 10 mil euros? Já tem que gastar 100 milhões, não é? Se tiverem 2 milhões de lucro, qual é a rentabilidade que têm? Muito mais baixa. Qual é a taxa de IRC que vão pagar? Qual é o incentivo que o sistema fiscal dá? A atomização do capital em pequenos negócios, com pouca escala, pagam taxas de IRC muito mais baixas. Porque é que isto é um problema? Porque as empresas mais pequenas exportam menos, são menos inovadoras, pagam salários mais baixos. Não é? Aquilo que nós documentamos com a eliminação da progressividade é, mais uma vez, que de facto iria haver um aumento dos níveis de atividade económica, um aumento do consumo, um aumento do investimento público, um aumento do investimento privado. Seria, do ponto de vista meramente económico, veríamos aqui também benefícios na eliminação da natureza progressiva do imposto. Benchmark e propostas, o terceiro pilar de contribuição. Nós fizemos um inquérito a uma associação internacional de peritos em fiscalidade, nas diferentes jurisdições em que se integram, em mais de 50 países, para identificar o que é que seriam recomendações de melhores práticas de produção legislativa. Falámos aqui da estabilidade, falámos aqui do caráter do ponto de vista económico, mas há uma dimensão política, obviamente, que não está no estudo, nem deve estar, porque não está no objeto daquilo que era o nosso contributo, mas que do ponto de vista económico perceber a natureza de como determinados instrumentos podem destruir o bem-estar, destruir a atividade económica, destruir riqueza e contribuir para o empobrecimento. E nesse sentido, aquilo que tentámos recolher foi propostas para melhorar a qualidade desta produção legislativa. E os pontos que nós conseguimos identificar são, por um lado, a densificação do procedimento da produção legislativa em matéria fiscal, ou seja, que nós não estamos a discutir e a revolucionar o sistema fiscal cada vez que há uma discussão do Orçamento de Estado. Aliás, que é uma das recomendações também. Lá está, estudar ter uma abordagem à estrutura fiscal, não numa lógica imediatista de caixa, de ver o que é preciso mexer nos impostos para conseguir sustentar o orçamento, mas ter uma perspectiva de competitividade económica e estrutural para o país, o pensamento sobre estas estruturas fiscais, e depois ter períodos mínimos para a entrada em vigor destas leis fiscais, que é para introduzir alguma previsibilidade também por aqui ao investidor, não é? E também, por último, ter estruturas permanentes que de uma forma metódica, científica, com base em evidência, consiga estudar e de forma independente, lá está, que não estejam sujeitos, e temos aqui algumas propostas do ponto de vista orgânico da organização destas estruturas, que não estejam debaixo quer da autoridade tributária que executa estas políticas, ou quer de outras estruturas que têm uma orientação mais política, tenham um posicionamento mais independente para poder emitir estes pareceres do ponto de vista técnico de forma mais autónoma. Lá está, privilegiar esta criação de estruturas permanentes multidisciplinares que estudam estas propostas de política de alteração e enquadramento fiscal ex ante, tentando antever o que é que determinada legislação pode ter em termos de impacto para a nossa economia, para que o decisor político depois também, com base na evidência, possa tomar a sua decisão de uma forma informada, mas também ex post, porque muitas vezes os economistas não acertam, não é? Então convém, depois de introduzir a política, se verificar qual foi o seu impacto, o que tem dois efeitos. Por um lado, ou validamos o que foram as nossas previsões e aí ficamos contentes porque validamos, mas também ganhamos conhecimento relativamente ao impacto real que a política teve, ou então também contribui para a melhoria e para a identificação da necessidade de aperfeiçoamento das nossas técnicas, para percebermos de facto o que é que falhou e o que é que temos a ter em atenção para que a próxima vaga de produção legislativa seja melhor informada e possa ter os impactos que são desejados. Eu acho que já me estiquei demasiado com o tempo, porque eu sou um fala barato, mas entusiasmei-me. Eu acho que isto dormi pouco, deixa-me assim mais agitado. Mas se tiverem perguntas, terei todo o prazer em responder. Creio que depois terei o debate com a Sara, haverá oportunidade.
Brinca, muito bom dia. Estava para estar aqui hoje. Exatamente, com todo o prazer. Sara, viva, Obrigada. muito bom dia. Também falámos um bocadinho ontem na preparação desta parte agora de debate. Eu acho que a Sara já é conhecida de todos vós. Como sabem, ela é gestora e CEO do Grupo IOS. E por isso vou passar à frente das grandes apresentações e pronto, e ouvir-vos sobre este tema, que eu creio que é essa a razão pela qual aqui estamos. Dizes Brinca, começava por si, e há a proposta que a ADI faz neste momento de redução do IRC de 21% para 15%, a um ritmo mais ou menos de 2 pontos percentuais por ano. Tendo em conta este estudo que elaborou, isto chega, é suficiente e já agora é possível? Eu acho que a resposta é mais política do que económica. Não é? Ou seja, a questão é se existem condições políticas para essa descida se efetivar. O que o estudo mostra é que uma redução do IRC daria mais competitividade à economia portuguesa e avançaria num caminho de criação de prosperidade e de bem-estar que seria benéfico como um todo. Não é? Agora, se ela vai se efetivar ou não, é uma questão política, não é? Tenho uma posição sobre isso, mas acho que hoje estou aqui na qualidade de investigador do estudo e não de cidadão com um pensamento político. Creio que não sei. Não é? Obviamente que o que eu acho é que é importante haver aqui um quadro de estabilidade. E aquilo que eu gostaria de ver em Portugal foi aquilo que, por exemplo, aconteceu na Irlanda. Independentemente do nível das taxas, nós temos um cenário político em que existe aqui uma fragmentação do que é as forças de poder. Não existe uma maioria absoluta, não é? E nesse sentido acho que era importante haver um certo sentido de responsabilidade política que os principais partidos do arco da governação conseguissem chegar ao entendimento do que deve ser um mínimo ou um teto para as estruturas fiscais e que esse compromisso fosse credível. Porque no passado já houve esse compromisso e ele não foi cumprido, não é? Exatamente, já houve uma proposta de redução, um acordo conjunto entre PSD e PS para se proceder à redução escalonada do imposto. Mas essa estabilidade é fundamental. E não é só na fiscalidade. Na minha opinião, esse acordo parlamentar é determinante para o país, na fiscalidade, obviamente, pelas razões que nós já aqui apresentámos, a importância da estabilidade fiscal para a atividade económica, mas também noutros, por diferentes razões, mas também noutros setores, como a habitação ou mesmo a justiça. Não? Sara, a questão da estabilidade fiscal é mesmo o ponto primordial para os empresários. Mais do que descer, subir, mudar, manter-se e haver essa previsibilidade para quem gera uma empresa seria o melhor. Bem, primeiro bom dia, obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui nesta casa. Obrigada Diogo, obrigada Paulo, que partilho no meu dia-a-dia. Gonçalo, uma palavra sempre amiga para ti, com muita admiração e estima, como sabes, e agradecer o estudo, agradecer à Fundação Manuel dos Santos, porque de facto paramos para pensar, para refletir e obriga-nos cada vez mais. Há sempre este enriquecedor do sentido crítico de olharmos novamente para as coisas e tão bom voltar ao passado e não nos deixarmos esquecer porque é que chegámos aqui, não é? E porque é que ao longo destes 20 anos, onde é que estamos, porque é que estamos e quais são os erros que continuamos a fazer. Pedro, para mim é sempre enriquecedor, não só pelo tua dona de investigação, mas pelo sentido também disruptivo e com muita coragem que às vezes pões as tuas reflexões e estudos. Por isso, obrigada. Bem, respondendo à pergunta, Mónica, claro que sim, a estabilidade é essencial, um ambiente estável das políticas fiscais são essenciais para qualquer membro das três pessoas, não é? Pessoas, empresas e Estado, é essencial um ambiente estável e com estabilidade para conseguirmos, eu no meu caso, eu acho que quando pensava quais eram as mensagens que queria passar aqui, venho na perspectiva de contabilista, não é? Porque fui durante muitos anos e também agora nos últimos anos de empresária. Portanto, sinto-me muito livre, muito livre para de facto conseguir dar a minha opinião neste sentido. É assim, o estudo é claro. O estudo é claro. O IRC diminui, o PIB aumenta. Isto é factual, vão ter que ser tomadas medidas, o IRC tem mesmo que diminuir, não há outra forma de nós conseguirmos sermos competitivos, crescermos e criarmos valor. Isso é uma parte clara. Só respondendo à pergunta da estabilidade, é muito difícil na função de um consultor financeiro e contabilista
principalmente quando estamos a querer cooperar para o crescimento e para o aumento da produtividade dos nossos clientes e muitas vezes, em muitas mesas com investidores para tentar atrair talento para Portugal, conseguir explicar, e aquilo que referias há pouco, Pedro, que é mesmo uma temática, uma coisa tão simples, qual é de facto a nossa taxa efetiva. A ATE diz uma coisa, o Banco de Portugal diz outra, a Comissão Europeia diz outra. Eu não consigo, de uma forma, eu diria, ética e responsável, de explicar como é que conseguimos passar de 31,5 para 18, ou 21, ou 25, porque andamos a rondar aqui. Portanto, à partida, quando isto acontece, para alguém que não só quer incentivar o empresário a crescer, a cooperar, a fazer fusões, a ter incentivos de olhar para o lado e conseguir criar escala, porque é isso que falta a Portugal. O que falta a Portugal são mais grandes empresas. Na análise do estudo do Pedro, sai sempre assim na nossa cabeça uma linha orientadora para a reflexão. E a minha foi, mas o princípio da contribuição. Ou seja, quem é que de facto tem capacidade contributiva? Quem é que de facto paga impostos em Portugal? Para começarmos a desconstruir a partir daqui. São as grandes empresas. Quem são? 56%. Só 56% das empresas é que pagam imposto em Portugal. E um quarto deste montante está, como disseste bem, em 6 ou 7 grandes empresas. Portanto, nós precisamos, eu dividia isto e o elefante em duas fatias, não é? Numa primeira, quem é de facto contribui? E se está a contribuir, se de facto, para quem contribui para as grandes empresas, o IRC tem que diminuir, porque é aqui que está a criação de valor, e o Estado tem que melhorar o seu desempenho como promotor da criação de valor, e as políticas fiscais servem exatamente para isso. Nós não nos podemos esquecer para que é que servem as políticas fiscais, não é? E nós, se calhar ali no estudo é uma coisa que vocês refletem muito, e que é muito matemática nos nossos ambientes de trabalho, que é o facto da derrama estadual. Tem que se acabar de vez com a progressividade do imposto. O IRC não pode penalizar o sucesso. Não pode ser um entrave a operações de fusões. Deixa-me só fazer uma interrupção. Queria precisamente mas é você. Mas não, está a ir lindamente para um caminho, porque eu queria precisamente fazer aqui uma pergunta provocatória ao Pedro relativamente à questão da progressividade do IRC, que na verdade nós temos-la também no IRS, ou seja, as pessoas com rendimentos mais elevados pagam mais imposto. E pergunto eu, do ponto de vista, é socialmente justo que assim seja? Ou seja, quem é mais pequeno seja tributado, tem uma tributação inexistente praticamente, porque algumas PMEs nem sequer pagam imposto, como dizia a Sari bem, e que seja quem ganha mais que pague mais? Tenho duas respostas, uma muito curta e grossa, quer dizer, quando estamos a falar de justiça, estamos a falar de moral. Eu não sou padre nem político, não é? Essa é a primeira. Mas agora, levando a pergunta um bocadinho mais a sério, isto até me dá algum prazer, porque é a minha área de especialização que tem a ver com a progressividade ótima do IRS. O IRC até foi uma área que eu debrucei agora. Porquê é que nós devemos ter progressividade? Ou não, ok? Na questão do IRS. Há 3 canais, não é? Há 3 razões que criam uma lógica de criação de bem-estar por trás de termos sistemas progressivos. E agora estou a falar da tributação do rendimento de trabalho, não estou a falar da tributação do rendimento das empresas, tem outras características que baralham um bocadinho estes canais. O primeiro tem a ver com equidade, não é? Obviamente que darmos uma banana a quem está a morrer de fome não é a mesma coisa que darmos uma banana a quem está a fim gordo como eu, não é? Essa é a primeira. E isso é um fator de preocupação para o Tesouro Público, a questão da redistribuição, não é? Os ganhos de bem-estar através da redistribuição. Existe, quer dizer, não estou a fazer nenhum juízo moral sobre a importância deste canal, estou apenas a fazer um juízo de facto que ele existe, não é? Pronto, para a criação de bem-estar. O segundo tem a ver com mecanismos de insurance, não é? Se eu e a Mónica tivermos aqui 2 opções, uma é eu mandar um dado ao ar, sair par, eu ganho 1 milhão e a Mónica ganha 0. Se for ímpar, ganha a Mónica 1 milhão e eu ganho 0. Isto é o contrato 1. Contrato 2 é eu mando o dado ao ar, quer ganha a Mónica, quer saia par ou ímpar, ganhamos os 2 meio milhão. O que é que a Mónica queria? É a segunda opção. Como toda a gente. Claro. Ou seja, o caráter progressivo do imposto traz aquilo que nós chamamos de segurança, insurance, porque todo o rendimento que nós temos ao longo da vida, independentemente das filosofias, seja para aquelas pessoas que acreditam que 100% daquilo que ganhamos na vida é sorte ou 100% é mérito, ninguém acredita que é 100% sorte ou 100% mérito,
alguns no meio estará a agulha, mas independentemente dela estar mais próxima dos 0% de mérito ou dos 100% de mérito, ela estará alguns no meio. E há uma parte daquilo que nos afeta a nós que tem a ver com questões aleatórias que não tem a ver com o mérito em si, propriamente dito. E aí a progressividade tem uma lógica de trazer segurança. Okay? E a segurança é valorizada pelas pessoas, como este exercício com a Mónica acabou de mostrar. E por último tem o efeito pernicioso, que é o quê? Que desincentiva os mais produtivos a produzir. E então isto reduz o nível geral de atividade económica. Ora, a progressividade ótima, e isto no debate político causa um bocado de confusão, é sempre tratada dos termos que a Mónica introduziu sobre uma questão de justiça. Eu acho que esta simples exposição, e se calhar estou a ser arrogante a achar que fui suficientemente claro na introdução, não é sobre se devemos ter progressividade ou não ter progressividade na questão do IRS. A questão do IRS Estamos a falar de IRS ainda. é sobre qual é o nível ótimo. Não é? Quando nós metemos estes 3 canais em luta uns com os outros, quando nós medimos o efeito no bem-estar das pessoas de uma maior segurança vis-à-vis o efeito distorsivo na capacidade de produção de riqueza, qual é o equilíbrio ótimo para isto? Isto é uma solução do ponto de vista técnico bastante complicada. Aliás, a minha obra magna, se quiserem, é um paper em que eu estou a escrever isto, está neste momento sob revisão, espero que entre, porque se entrar é bom sinal para a minha carreira, na nova. Mais uma vez sobre a economia americana, porque o contribuinte português paga-me para fazer investigação sobre a economia americana, mas o ponto é esse, ou seja, é uma questão muito técnica para o IRS. Sobre qual é o nível ótimo. Para o IRC. E agora para o IRC. O IRC tem um problema, é que o capital é muito mais móvel que o trabalho. Por isso, do ponto de vista da eficiência da taxação, a progressividade é muito pior. Ponto 1. Ponto 2. Há aqui um problema diferente, que é o investimento em capital é o que faz aumentar a capacidade dos trabalhadores de criar riqueza. Se eu tiver uma quinta e os meus trabalhadores andarem todos com uma enxada a plantar milho, eles vão produzir muito pouco e vão ganhar salários baixos. Mas se eu lhes der tratores, se calhar multiplicam a produção por 1.000 ou 2.000 e vão ganhar muito mais, não é? Obviamente que essas estruturas de mercado, em termos de mercado de trabalho, permitiram deem ao trabalhador algum poder negocial, não é? Que é o que existe, senão metade da riqueza produzida não ia para os trabalhadores. Por isso, o ponto fundamental é quais são as razões que levam à existência de uma lógica de progressividade no IRS, que sustentam essa lógica de progressividade, são muitíssimo, dramaticamente mais fracas na sustentação da progressividade do IRC. Sara, mesmo estando neste momento as PMEs beneficiadas em grande medida, já que a maior parte delas não paga imposto, a Sara acha que na verdade o que o Estado deveria fazer era dar incentivos para que as empresas se fundissem para ganhar escala e, quiçá, passar a ser mid-caps ou grandes empresas. Sem dúvida. Aliás, eu sou grande defensora que precisamos de poder de fogo nas PMEs. Precisamos de capacitar as PMEs, precisamos reestruturá-las, as grandes empresas precisam lhes dar a mão e, mais uma vez, as políticas fiscais e os incentivos devem reforçar este caminho. Precisamos de poder de fogo, porque só assim é que conseguimos ter mais escala e mais empresas. Eu só reforçando há pouco, eu defendo de facto uma taxa única, simples, com menos regras, que vai permitir, com muito mais clareza, atrair investimento, vai permitir que os modelos 22, de facto, sejam feitos de uma forma mais simples, vai permitir que não haja tantos casos em tribunal. É uma loucura os casos em tribunais. Porquê? O desalinhamento é tanto, as interpretações são tão complexas que chegamos a estar 800 dias para, numa primeira instância, termos uma resposta. Quer dizer, isto vai libertar a AT, vai libertar os inspectores, vai permitir que de um sistema simples, a simplicidade, apela-se à simplicidade. Portanto, eu defendo claramente uma taxa única que elimine a progressividade no imposto, porque isso é que está, a criação de riqueza só se faz com mais criação de riqueza. E isto é claramente um impedimento. Há que haver coragem para tomar esta decisão a longo prazo que não é tomada. Em relação às PMEs, Sara, eu acredito... Ia-se pronunciar sobre a questão da flat tax, era isso? Na criação de uma flat tax? Não, ia sobre uma coisa que a Sara referiu que é bastante importante, que é esta avaliação entre taxas efetivas e taxas nominais. Portugal é dos países do mundo onde existe uma maior diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. É uma loucura. E qual é a diferença disto? É toda a míriade de
deduções e esquemas fiscais, de conseguir ajustar A vida e o o que negócio é das a consultoras. prática da empresa, e que sustenta muita gente neste negócio, mas que se nós olharmos, isto foi um exercício giro, por acaso já não foi a tempo de incluir no estudo, se nós compararmos, e aqui já não está em casa níveis de taxas, a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva, país a país, e compararmos isto com medidas de eficiência alocativa do capital. Por exemplo, produtividade total dos fatores, ou produtividade, para ter um discurso mais... Sim. Compararmos a produtividade nos diferentes países com a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. E vê-se aqui claramente uma relação negativa. Quanto maior é a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva, menor é o nível de produtividade. Porquê? Porque a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva diz respeito às decisões do político sobre o que é que os gestores têm que fazer na sua empresa para não pagar impostos. Temos efetivamente o Estado a gerir as empresas. E eu gostava de perguntar quem é que conhece melhor o negócio da Sara. Se é a Sara ou se é o Ministro das Finanças. Sara, Portanto, incentivos voltando. completamente perversos que o Pedro refere, acresce de duas, volta, se considera, não considera, está elegível, não está elegível. Eu contra mim falo, porque tenho um dos meus grandes negócios, é o negócio da contabilidade, mas sim, até o negócio da contabilidade, o contabilista tem que ter tempo para ser um consultor financeiro. Tem que olhar para o balancete, dar de facto informação fidedigna e que dê valor acrescentado à gestão e não andarmos constantemente com incerteza, todos os anos uma incerteza constante do que é que vamos pôr para o cliente. O próprio cliente, ou neste caso o empresário, olha para nós e diz, mas como assim, disseram-me isto no dia anterior, há 2 meses, portanto, e nós continuamos nesta incerteza que não nos leva a um bom caminho. Aqui um ponto da Sara, desculpa, vou passar só para dizer uma coisa. Isto não foi o estudo, não fui eu, não foi a Sara, não foi a Mónica, não foi ninguém nesta sala que disse. Foi a Presidente do Supremo Tribunal de Direito Administrativo Fiscal, que há 2 anos, 2 anos e meio, foi em fevereiro de 2022, se não estou em erro, que disse que a AT usava da litigância nos tribunais como uma arma contra o contribuinte. Exato. Ou seja, Não é uma nós invenção. resolvemos o problema da lentidão da justiça no civil, melhorou bastante, no criminal, melhorou bastante, mas no administrativo fiscal, isto é uma catástrofe. Portugal tem 136 países do mundo, no índice de disposition time dos casos já está em 116. O Gonçalo saberá isto melhor que eu. Quer dizer, isto é uma catástrofe. Não consigo arranjar uma palavra mais adequada do que catástrofe, do que é a situação da morosidade dos tribunais administrativos fiscais, que torna um inferno a vida das pessoas. Não é? Queria também introduzir aqui uma outra... Desculpa, Só queria peço terminar. desculpa que interrompeu. Eu poderia dar 2 exemplos que são extraordinários, mas vamos avançar porque eu acho que está bastante claro o tempo que dentro de uma sala de reuniões está com um grupo de 6 ou 7 inspectores à volta de uma empresa que nem sequer tinha matéria coletável para pagar imposto, as horas que estão dentro de uma sala. São na prática e no terreno passa-se coisas surreais. Bem, mas falando nas PMEs, eu acreditamos todos e todos temos essa percepção que precisamos de mais empresas, precisamos de mais marcas, precisamos de mais escala e isso só é possível, mais uma vez, com políticas fiscais que acelerem o crescimento das PMEs. Os incentivos, podemos só, estávamos aqui, mas, por exemplo... Mas incentivos está a pensar, por exemplo, em termos de incentivos benefícios fiscais? Fusão Sim. e concentração. Claro que existe, no regime especial das fusões, o incentivo da neutralidade fiscal. Mas que incentivos é que existe para a empresa resultante? Mais uma vez, incentivo perverso. Portanto, há neutralidade fiscal quando a operação se faz e depois só há lugar a mais-valias quando, de facto, há depois a transação no final. Mas para a empresa resultante, para aquela empresa que conseguiu olhar e tendo nós uma cultura que não coopera, não é? Nós somos um país que desconfia da iniciativa, não é? Que se eu chamo de um lado alguém que eu considero que tem mais competências e que ou eu sou a moderadora e intermediária para juntar alguém com competências e com fragilidades e digam juntem-se para fazer 1 mais 1 há de ser 3 e vamos fazer isto uma coisa maior. Portanto, um país que culturalmente já precisa trabalhar a cooperação, as políticas fiscais e os incentivos fiscais têm que acompanhar isto, coisa que não acontece. Não só não acompanham, como prejudicam. Como prejudicam. Isso ainda é o pior. É que se não acompanhasse ainda era Por como exemplo, outro. até podemos ir prejudicar. ao prejuízos fiscais. A dedução dos prejuízos fiscais.
chega a estar em salas que opta-se por investir numa empresa porque eu vou aproveitar os prejuízos fiscais dessa Está empresa. tudo ao contrário. Não, Sim. eu vou escolher uma empresa para fazer um caminho conjunto, para ganhar competitividade, transformação, ganhar conhecimento, conseguir ter acesso a capital, Melhorar o produto. melhorar o produto, ter mais qualificação. Nós afastamos a juventude. Quem é que é o jovem que acaba a sua licenciatura e quer vir trabalhar para uma micro e pequena empresa? Nenhum. Nenhum. Então, quando dizem que perdemos e que vão e que... Temos muito poucas grandes empresas, temos muito pouco para oferecer. Os contratos de trabalho, o direito de trabalho não ajuda. O modelo remuneratório tem que mudar. Tem que haver hipótese de abertura de capital aos jovens. Tem que haver um canal de entrada destes jovens nas nossas PMEs para que os ajudem a crescer, para que transmitam o seu know-how. E isso só é possível com medidas aceleradoras. E essas políticas têm que vir lá atrás. Tem que ser o Estado que tem que promover e que tem que dar poder de fogo a que as empresas tomem outra dimensão, outra escala. Só assim é que conseguimos ter competitividade. Perguntava eu se Nós não temos eventualmente nada no nosso quadro fiscal, TSU, nada. mexer na TSU não seria mais vantajoso, não só porque deixaria mais rendimento disponível aos trabalhadores, mas às próprias Sim. empresas. Claro. Seria um caminho mais fácil, se calhar, do que a redução do IRC e que faça a questão ampla. As micro e pequenas empresas pagam muito pouco imposto. E quando Precisamente. vêm apresentam propostas de vamos passar de 25 para 50 ou 17, imaterial, não Para é, eles não os não é o afeta. caminho. Há que haver coragem de tomar medidas estruturais para que, de facto, as grandes empresas... Por exemplo, eu acho que há por que não, de uma componente da derrama estadual, por que não transformar um recurso ou um montante que é uma carga fiscal e um peso para uma grande empresa e pô-lo a uso e a investimento do crescimento económico de uma PME? Por que não um crédito? Por que não e por que não aparece um crédito fiscal para participações sociais a PMEs? Porquê que uma grande empresa não olha para a sua cadeia de valor e vai investir no fornecedor, que é aquilo que ele até quer? Certeza, entrega, melhor produto, mais qualificação, mais investimento para ter... Estas medidas têm que estar em cima da mesa. Não aparecem. Não aparecem. Estamos anos e anos sempre à espera que algo aconteça para promover. Nós temos que deixar de ser um país de microempresas. Nós temos 96% de microempresas. Muitas vezes estruturas de capitais próprios completamente endividadas. O pouco acesso que têm a capital E deixa-me dizer-te uma coisa. é para pagar aos próprios sócios. Portanto, aquilo é só alimentar a próprio roda. emprego. Sim. E depois temos pequenas empresas e médias empresas que não têm acesso a capital. Uma capital de risco não olha. Eu só Não invisto tem em empresas com mais de 700 mil euros, 1 milhão. E já estou a ser generosa. Então, E o que é que sobra a esse tecido? sobra. Pedro, porquê que a redução da TSU não é uma opção mais, diria se calhar, mais fácil do que a redução do IRC? Ou com efeitos mais imediatos na economia? Eu confesso que teria que fazer um estudo para conseguir perceber, não é? Eu Olha, fica proponho aqui a aqui ao dica. Gonçalo, fazer ao Gonçalo para pôr o estudo da redução da TSU. Quer dizer, em bom rigor, teria que estudar isso para perceber, do ponto de vista quantitativo, o que é que isso significa. O que é certo é que, se nós olharmos para aquilo que são dos encargos fiscais com o trabalho, são enormes. Brutais. Aí também não há dúvida. Eu, no outro dia, estava num debate sobre habitação e a pivô da SIC, acho que era a Rita, virou-se para mim e começa uma pergunta do tipo: Pedro, um rico que ganha 5 mil euros, e eu interrompia logo, porque eu só, Rita, um rico não ganha 5 mil euros. 5 mil euros. Um rico em Portugal classe média. ganha 3.300 euros, porque é uma pessoa que pela AT já pagou 50,5% sobre o euro dos 3.299 para os 3.300. Já pagou 50,5% de imposto sobre esse euro adicional. Esse rico que nós estamos a falar, se ele quiser comprar uma casa na Amadora, lá na freguesia das Águas Livres, ele vai ter que, ao preço médio, se forem ao Idealista, em abril, passa a publicidade, creio que o preço por metro quadrado eram 2.681 euros por metro quadrado nas Águas Livres, na Amadora. Se quiser comprar um T2 de 80 metros quadrados, vai ter que gastar 228 mil euros. Olha, 228.880 euros é quanto ele gastaria por um T2 de 80 metros quadrados a 2.681 euros por metro quadrado, que é o preço que estava no Idealista. Esses 228.880 euros custam, em termos de crédito à habitação, a 30 anos, com o Euribor 3,8,
com o Euribor com o Euribor 3,8 e um spread de 0,8, custam 1.173 euros por mês. Este rico já está a ultrapassar a taxa de esforço de 35%. Exato. Ou seja, um rico para a autoridade tributária é alguém que tem um rendimento que seria desaconselhado comprar um T2 de 80 metros quadrados numa freguesia famosa por ter bairros como a Cova da Moura e a Buraca. É isto que nós estamos a falar. Pronto. Quer dizer, e depois espantamos de que, de facto, as pessoas que tenham uma enormíssima capacidade de valor, de criação de valor, que seja reconhecida pelo mercado, tenham que ir embora. Aliás, todos sabemos que isto é um problema, porque senão não teríamos mantido os regimes favoráveis durante tanto tempo. Claro. Se calhar por isso, se calhar, não estávamos a discutir baixas de IRS até aos 35 anos. Eu confesso que, o Gonçalo agora vai-me matar, que não é uma medida que eu gosto particularmente, porque, quer dizer, eu paguei a crise de 2008, paguei a crise de 2011, paguei a crise da inflação, pago a crise da habitação, quer dizer, e eu agora pergunto quando é que eu deixo de pagar e começo a receber, não é? Tenho 45 anos, mas pronto. Essa discriminação e funcionalidade, mas do ponto de vista económico, tenho que reconhecer que é uma medida eficaz. Porque as pessoas com a minha idade, tenho a minha filha, estou casado, tenho uma casa comprada, quer dizer, a minha capacidade de pegar em toda a gente e sair do país é menor que as pessoas até aos 35 anos. Ou seja, do ponto de vista da lógica económica, eu como economista apoio essa medida. Como cidadão sou frontalmente contra. Mas como economista tenho que reconhecer que ela é eficaz. E é eficaz precisamente por isso, porque aquilo que se chama do tax wedge sobre o trabalho em Portugal é uma coisa épica, não é? Só está à dimensão, talvez, da performance da nossa seleção neste europeu. Pronto, sobre futebol eu não faço questões porque não percebo rigorosamente nada. Eu este ano também não me apetece falar. Eu também não. Não vamos entrar por aí. Mas tenho aqui duas questões que lhe queria perguntar especificamente sobre o estudo. Ao contrário da AD, que no seu programa admite que a baixa de IRC fará a economia crescer naturalmente, vocês no estudo dizem que a baixa de IRC tem naturalmente de ser compensada por outras medidas. As duas frases não são incompatíveis. Sempre. Mas faz a economia crescer, mas é preciso haver medida de compensação da receita. Mas eles nunca em momento algum falam sobre medidas de compensação para a redução, para a sua redução. Tem que perguntar a quem faça parte da Claro, não. Caso. Eu só estava aqui a introduzir o tópico. A minha questão... O cálculo que eu fiz, até lhe posso dizer, o cálculo que eu fiz para a descida, eu acho que fiz o cálculo para a descida para 12% ou 15%, vai ser uma coisa. Eu acho que a medida de compensação, a quebra de receita, já tendo em conta o efeito da aceleração económica e o efeito, isto assumindo que a medida era credível e que os agentes económicos acreditavam que ela ia ser. Vamos eliminar o fator incerteza, sim. Controlando para o fator incerteza, este modelo, eu fiz essa simulação, o custo da medida seriam 900 milhões de euros. E de entre, eu sei que me disse que não se sentia confortável para fazer, porque não tem, um modelo não lhe sugere com certeza um caminho. A questão de qual é o mecanismo de compensação? Sim. Qual é que acha que seria o mais vantajoso? O modelo mostra que o melhor seria a dimensão das transferências. Agora, e o que é que quer dizer com isso? Os 43 mil milhões de euros em orçamento de Estado é cortar nas transferências. Agora, eu sou doido, mas não sou maluco, não é? Nós vivemos num país que, se não fosse esse papel redistributivo do Estado, a taxa de risco de pobreza, em vez de ser de 18%, seria 43,5%. Portanto, seria socialmente impossível. Eu não sou, mais uma vez, não sou padre nem político, mas quer dizer, tenho um mínimo de bom senso, não é? Agora, também é preciso ter um bocadinho, e aqui há dois pontos que eu acho que são muito importantes e que não passam o suficiente para a opinião pública. Que é, primeiro, eu falei de uma taxa de pobreza de 18% que passava para 43%. Mas como é que é calculada esta taxa de risco de pobreza? O que é isto da taxa de risco de pobreza? Já falava da percentagem de pessoas que vivem com 60% ou menos do rendimento mediano. Em Portugal estamos a falar de 500, 600 euros. Não há dúvidas que as pessoas estão numa situação de fragilidade. Mas o que é ser pobre na Irlanda? São 1.800 euros. Um pobre na Irlanda ganha 1.800 euros. E a Mónica diz-me, Pedro, não estás a ser honesto, porque as coisas na Irlanda são mais caras. Eu digo, Mónica, tem razão. Vamos corrigir para a diferença. No global, o nível de preço na Irlanda é mais elevado. Vamos corrigir para essa diferença de preços. São 1.300 euros. Pensem naquilo que um português consegue, com 1.300 euros em Portugal, comprar. O tipo de vida que teria. Líquidos no bolso. Isto é um pobre na Irlanda. Ponto 1. Ponto 2. Ou seja, preciso de crescimento. Ponto 2. Isto até é para a sobrevivência democrática do país. Se não houver crescimento, qual é a única maneira de eu ficar melhor? O jogo é um jogo de soma zero. Se não houver crescimento económico, a única maneira de eu ficar melhor é a Mónica ficar pior. Vou lá o mesmo.
Sim. Eu, para comer mais, alguém tem que comer menos. Portanto, a única maneira de termos estabilidade social e termos um país com futuro político e coesão social é crescimento económico. Não existe nada mais benéfico para a coesão social, a estabilidade social, do que o crescimento económico. E eu acho que esta mensagem não passa o suficiente. Parece que há aqui uma antítese entre crescimento económico e pobreza. Quer dizer, não é verdade. É precisamente o contrário. É precisamente o contrário. Nós não podemos redistribuir aquilo que não criamos. Sara, para terminarmos, porque o nosso tempo está já assim a esgotar-se, é claro e óbvio que uma redução do IRC que as empresas pagam se traduzirá no aumento do investimento por parte das empresas. Óbvio, e se tivéssemos alguma dúvida, o estudo mostra claramente isso. Aliás, o estudo reforça o ponto que o ponto do aumento do consumo disponível para as famílias é um ponto essencial. Por exemplo, vejamos, as grandes empresas pagam, em média, cerca de 2,3 mais do que o salário mínimo a um colaborador. Portanto, só isso. Se conseguirmos libertar alguma percentagem, por isso é que eu defendo e continuo a defender uma taxa fixa e acabar com a elevada progressividade ainda derrama, isso para mim era uma coisa que eu abolia completamente. Aliás, é uma coisa recente, a estadual, portanto, não é necessário. E podemos abolir de uma forma progressiva, por isso defendo que há uma cota parte dessa parte que deveria ser um crédito fiscal investindo nas participações sociais de PMEs para que as grandes empresas consigam dar a mão e proporcionar um crescimento económico. Eu acho que isso pode ser uma medida aceleradora que ao mesmo tempo consiga passar uma carga fiscal de uma grande empresa para um investimento e, portanto, não ter à semelhança de um CIFID. E há aqui um efeito colateral desta medida que eu acho que é muito inteligente que a Sara e que posso acrescentar aquilo que a Sara está a dizer, que é, se nós compararmos uma PME, uma PME portuguesa com uma PME alemã, qual é que é mais produtiva? Eu diria que se calhar alemã. Claro, senão eles não viviam melhor que nós, não é? Claro. E se compararmos uma sucursal de uma multinacional em Portugal com uma sucursal de uma multinacional na Alemanha? Bom, no caso da Auto Europa, a Auto Europa vence. É mais produtiva Não há que grandes as duas. diferenças. Ou seja, isto não há nenhum fado, não há nenhum fado português que nos destina a ser pouco produtivos. Tem a ver com práticas de gestão. Sim. E aquilo que a Sara está a falar é fundamental, precisamente porque as grandes empresas que têm melhores práticas de gestão, ao contratarem as pequenas, vão ter ganhos brutais da produtividade dessas unidades. E mais produtividade significa mais criação de valor. Mais criação de valor significa melhores salários. É sempre Não há toda a geração convergência social, não há convergência social, não há o aproximar do nosso nível de vida ao nível de vida dos países mais desenvolvidos sem convergência económica. Sem uma convergência na capacidade de criação de valor. E isto é fundamental porque tem a ver com as práticas de gestão. Nós podemos tentar chegar lá por dívida, foi o que fizemos no fim dos anos 90 até 2011. Mas a Comissão Europeia não gosta dessa opção. Mas quer dizer, depois há a realidade, e a realidade é como um comboio. Nós podemos escolher ir contra ela, mas normalmente a coisa não corre bem. E em 2011 a realidade chamou-se Troika, não é? Sara, para concluir a sua ideia. Pode ser que alguém nos ouça. Mas no fundo é redirecionar um recurso e transformar uma carga fiscal num instrumento de crescimento económico onde nós mais precisamos, que é nas PMEs. E uma majoração de benefícios fiscais, até um fundo de investimento criado para o efeito, utilizando uma cota parte da reforma estadual, pode ser um caminho, pode ser um caminho Sugiro para escrever uma carta começarmos sobre a estas eliminar... sim, agora quando saímos daqui vamos ligar ao Pedro. Bom, nós temos a possibilidade de haver aqui um conjunto de perguntas e respostas por parte da audiência. Portanto, não se acanhem, não fiquem nervosos de ser o primeiro. Estejam à vontade de qualquer dúvida que queiram colocar aos nossos elementos do painel. Alguém quer alguma pergunta? Um momento sempre awkward. Não? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Bom. Bom, então, sendo assim, eu vou, se calhar, fazer uma última pergunta. Faria sentido que no projeto europeu houvesse, por exigência europeia, um alinhamento das políticas, à semelhança do que existe para a política agrícola comum, que é a única verdadeira política europeia por si, que é igual para toda a gente, do ponto de vista fiscal devia existir o mesmo caminho? Não está para ver? Pode ser. Eu sou um europeísta convicto, não é? Acho que o caminho do futuro para Portugal é uma maior integração. Pode ser dolorosa, muitas vezes, porque nos obriga, de facto, a crescer em termos do que é a maturidade das nossas instituições, em termos do que é a organização das nossas empresas, porque vamos estar a competir
num lago muito mais infestado de tubarões do que estarmos aqui protegidos de tudo isso, mas foi precisamente vivermos numa economia muito fechada sobre si mesma, concentrada em bens não transacionáveis, que levou a este estado de coisas, não é? Em que eu lembro-me que nós discutimos muito sobre a questão da Roménia, se a Roménia está à nossa frente ou se não está. Quer dizer, Exato. estamos aqui com questões de detalhe, a ver se a Roménia está um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. É a mesma coisa que apontar para a lua e discutir a ponta do dedo. O relevante não é se a Roménia está à nossa frente ou atrás. O relevante é que há 20 anos atrás não passava pela cabeça de ninguém comparar Portugal com a Roménia. E se nós não arrepiamos caminho, daqui a 20 anos a discussão não é com a Roménia, é com a Albânia, que há 20 anos atrás tinha 1/14 do nosso PIB e agora tem 1/3. Ou seja, é óbvio que temos que ter políticas que favorecem o crescimento económico para melhorar a nossa condição de vida. A integração europeia, na minha opinião, é uma dessas medidas. A harmonização de estruturas legais, fiscais, é à toa que os Estados Unidos têm uma dinâmica completamente diferente em vários domínios do que a Europa, porque tem uma língua, tem, em termos de harmonização jurídica, tem muito menos barreiras à mobilidade dos fatores, tudo. Ou seja, na minha opinião, o caminho do futuro para Portugal é precisamente o da integração, para uma maior integração política, jurídica, fiscal, bancária, todas essas dimensões, para que de facto possamos beneficiar dessas melhores práticas, crescer e melhorar a vida das pessoas. Sara, há pouco tivemos assim uma conversa um bocadinho mais atribulada porque fomos interrompendo e pronto, mas é assim que também que a conversa vai fluindo. Ia sugerir, quando estava a falar da questão dos benefícios fiscais, inclusive chegou a falar do CIFID como sendo um bom exemplo, mas simultaneamente também, ou seja, defende a existência de benefícios fiscais que promovam a cooperação entre as empresas, mas simultaneamente também defende uma maior simplicidade fiscal na fiscalidade das empresas. Como é que se conjugam estas duas ideias? Então, eu acho que posso dar um testemunho claro. Eu comecei uma startup, uma micro, uma pequena, uma média e estou quase a chegar à grande. Aliás, cheguei à grande. Portanto, eu fiz o caminho das pedras. E quando chego a grande, eu só quero voltar a ser pequena. Por quê? Porquê? Eu não consigo dizer isto de uma forma mais verdadeira. Porquê? O peso que se ganha de uma grande empresa, a carga fiscal de uma grande empresa é enorme. E não é só carga fiscal, a legislação laboral, o acesso a fundos equilibrados que nós não temos. Portanto, a nossa política fiscal e o nosso fiscal de IRC desacelera o crescimento e impede a vontade de fazer mais qualquer operação de fusão que eu me possa passar para a cabeça. Eu então vou ter que pensar noutros modelos. E é por isso que apostar a ir otimização fiscal, planeamentos. Portanto, os incentivos são todos perversos. Isto está tudo errado. O tempo todo que gasta nisso devia estar a gastar melhor o produto. Portanto, quando eu defendo uma taxa única simples, obviamente que nós precisamos de incentivos para... Isso é um nível da escala que é no acréscimo de Jesus, e eu chego a uma taxa e a taxa efetiva é aquela, pronto. É aquela que eu tenho que pagar e paga. E se uma PME, uma microempresa, pagar 17 ou passar a pagar 18,5, o impacto é imaterial e muito reduzido para o todo do tecido empresarial português. Agora, para uma grande empresa, vai-lhe dar poder de fogo. E agora perguntam, e o Pedro dizia há pouco, mas esse poder de fogo, e vamos anotar de uma forma muito simples, 50% é direto para a criação de valor e para o aumento do consumo disponível para as empresas. Está claro, isto custa entender isto, porque a partir de pensa, então, mas agora a grande empresa vai pagar menos impostos, ou ela vai ficar favorecida. Vai redistribuir os acionistas, sim. É errado. Mas é eu acho que este primeiro pensamento fácil, esta primeira difamação da inveja e de penalização do que é bem sucedido e do que cresceu, Sara, não vais mais longe. Qual foi o lucro do BCP este ano? 289 ou 286 milhões de euros. E os políticos bem centenas de milhões de euros de lucro. Qual é a capitalização bolsista do Milênio? É pouca. Se eu quiser comprar o Milênio para ter esse retorno, quanto é que eu tenho que gastar e qual é a rentabilidade do meu investimento? 4%. Mais vale investir em certificados da FOB. Ou seja, estou-me a falar de 289 milhões de euros de lucro. Se eu quiser ter esses 289 milhões, tenho que gastar o suficiente para ter um retorno de 4%. Quer dizer, isto é da mais básica iliteracia económica que existe.
Mas este é o discurso que domina. E esta nos falta de jornais. percepção, e depois com falta de literacia financeira, falta de qualificação, e que acabamos de estar todos num princípio totalmente errado. A diminuição de imposto dá origem à criação de valor. Salvo essa dúvida, e é este o caminho. Precisamos de mais grandes empresas, precisamos de marcas, precisamos que as grandes empresas deem a mão às pequenas, que transmitam capital, know-how, processos, digitalização. Nós precisamos de cooperar. O que falta em Portugal é a palavra cooperação. As grandes empresas têm que ter políticas fiscais e instrumentos que permitam potenciar o crescimento económico das pequenas e médias empresas. E esta tem que ser a base de E só para terminar, Concluir? desculpa Mónica, só para concluir. E é bom que as pessoas tenham noção que as coisas não se fazem só por decreto. Agora é fácil. Claro, sim. Toda a gente ganha 10 mil euros, está resolvido. Fazem uma lei na Assembleia, pronto, qual é o problema, não é? As coisas não se fazem só por decreto. E aquilo que a Sara estava a dizer da questão das grandes empresas, não é só na parte fiscal, na parte laboral também. Também. E eu dou um exemplo e com esta estatística termino. Portugal é o terceiro país da OCDE com maior rigidez laboral, em que é mais difícil contratar e despedir Exatamente. e ajustar a empresa às necessidades necessidades. do seu ambiente económico. Mas nós podemos ter aqui uma discussão política sobre isto, porque a estabilidade no emprego é um bem político. Nós podemos querer pagar o custo da eficiência, Sim. do ponto de vista político é uma decisão perfeitamente aceitável. Queremos proteger a estabilidade do emprego, tem um custo económico, mas nós estamos dispostos a pagar por isso. Assumi-lo. Mas nós somos o terceiro país da União Europeia, com a maior porcentagem de contratos a termo certo. Pagamos a eficiência. Como? Porquê? Porque depois aquilo que nós temos é uma fraca empresas, produção exato. coletiva. O que é que muitas empresas fazem? Outsourcing. Os empregados têm que rodar 6 em 6 meses para não ficarem efetivos. O que é que acontece? Todo o capital organizacional que foi criado durante aquela colaboração Certo. é destruído e depois nós perguntamos assim, então quem é o maior prevaricador? O Estado. Foi bem a Mónica que disse, não foi? Exato. Bom, ambos, muito obrigado pela Obrigada. vossa presença. Pronto, acho que foi muito esclarecedor e simultaneamente divertido, que são sempre dois. Connosco tinha que ser. Exato, Isto é a claro. privação de sono. Exato. Muito obrigada a ambos, foi Obrigada. um prazer estar convosco. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Vós todos também, muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto. Obrigada.